dominical, na qual estamos tratando de um assunto bastante interessante, né, para o corpo de Cristo, a igreja. Estamos falando sobre cristologia. E hoje estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre comunicação. Todos nós sabemos que o evangelho significa boas novas. E como Jesus se utilizava para passar para as pessoas as boas novas de salvação, né? E hoje nós vamos entender um pouquinho como Jesus se comunicava o evangelho, a excelência de Jesus na comunicação do evangelho e os meios de comunicação do evangelho. E dentro dessa matéria, né, nós vamos começar a ler o texto de Lucas, capítulo 4, versículo de número 16, em que relata que Jesus leu o livro do profeta Isaías. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ô, glória! Quem achou diz glória. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. E todos tinham os olhos fitos nele. Querido, Cristo era um grande comunicador. Ele era um grande comunicador. E como todo grande líder, Cristo fazia da comunicação um de seus alicerces. Jesus, ele se comunicava exemplarmente, né, nos 3 níveis. Existem 3 níveis de comunicação: a interpessoal, que é consigo mesmo, quando você fala consigo mesmo. A intrapessoal, quando você fala consigo mesmo. A interpessoal, quando você fala com pessoas. E a suprapessoal, quando você fala diretamente com Deus. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que se trata esses 3 itens, tá? A comunicação intrapessoal é a consciência plena de sua missão. Jesus, ele tinha total consciência de sua missão aqui na terra. Porque ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida, e vida a tenham com abundância. Então, ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Ele tinha essa comunicação com ele mesmo. Eu sei o que eu quero nesta terra. Tá? Isso está relatado em João, capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo. A vida a que Deus se refere é a capacidade de restaurar e revivificar o corpo, a mente e o espírito do ser humano e torná-lo consciente de sua verdadeira natureza, um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa deve ser a nossa comunicação intrapessoal. Nós devemos ter noção de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A comunicação interpessoal é o diálogo e interação com a multidão. Jesus sempre andava no meio das multidões
e falava para grandes multidões, né? Entende-se por comunicação interpessoal a capacidade de comunicar-se, dialogar e entender os outros, bem como a de se fazer compreender. Logicamente, eu estou aqui no púlpito, como o irmão Ronaldo pregou antes de mim, né? Eu estou na escola bíblica, ele fez a pregação, mas se ele não conseguir transmitir aquilo, se fazer compreender, a palavra se torna vã, porque você não vai compreender. E Jesus foi mestre nesse quesito, comunicação interpessoal. Sabia o que interessava às pessoas, o que as pessoas necessitavam e como ele deveria lhe transmitir a mensagem. É o que nós devemos fazer hoje, né, no reino de Deus. Nós devemos saber como transmitir a mensagem para o outro, porque se não é pelo muito falar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por você ficar o dia inteiro falando a Bíblia, mas apenas um versículo às vezes vai encaixar no coração da pessoa e a pessoa vai entender que o melhor para ele é buscar Jesus. E na comunicação suprapessoal, que trata-se da comunicação com Deus, Cristo, em sua breve passagem humana, ele dá exemplos repetidos em sua vida da intimidade, da íntima comunhão com o nosso Pai Celestial. O poder e a autoridade de Jesus, ele advém de estar alinhado com o Pai 24 horas, querido. E o canal de comunicação entre ambos era inteiramente desimpedido e desbloqueado. Jesus era tão íntimo de Deus a ponto de afirmar: eu e o Pai somos um, que está escrito lá em João 10:30. E, queridos, meus irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, como nós podemos estabelecer esta comunicação? Alguém tem noção de como a gente pode estabelecer uma comunicação direta, suprapessoal? Oração, leitura da palavra, louvor e jejum. Essas são as ferramentas que nós temos para falar diretamente com Deus. E como Jesus comunicava o Evangelho? Pode me dizerem? Alguém pode dizer como Jesus comunicava o Evangelho? Então, para encurtar, vou dizer aqui: simplicidade, informalidade, através de ilustrações, autoridade e perguntas. E nós vamos ver agora um pouquinho dessa excelência, de como Jesus comunicava o Evangelho. Através da simplicidade. Quando estava cansado, a caminho da Galileia, ele resolveu passar por Samaria. Chegou uma mulher samaritana, só que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, porque eles davam a volta para não passar por Samaria, só que para Jesus não tinha esses problemas, não. E nesta narrativa, Jesus utilizou de simplicidade, se vocês lembrarem do texto, né, para falar com a mulher samaritana a respeito da vida eterna. Ele falou para aquela mulher de forma simples sobre a vida eterna. Não acusou ainda ela de adultério, nada disso. Ele simplesmente, primeiro, quando ele pediu a água, ele falou sobre a vida eterna. Depois ele disse para ela como ela poderia alcançar. Mas ele falou com bastante simplicidade, né? E Jesus usou a água para dizer, né? Porque a água que Jesus der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Jesus chegou para aquela mulher samaritana e conseguiu dizer para ela que ela era herdeira de uma vida eterna, mesmo sendo uma samaritana. De forma simples. Se você pegar o texto, você vai ver. E outra forma também, Jesus se comparou ao pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome.
João 6,35, tá? Então, Jesus era bem simples para falar de uma coisa que hoje é bastante, né? As pessoas não estão mais entendendo, que é a vida eterna, que nós temos direito. Mas para que tenhamos direito, o que, que precisamos? Confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? E ele falava também na informalidade. Jesus não falava de forma formalmente, né? Ele usava a informalidade. Jesus não estava nessa terra para ele aparecer. O que é informalidade? É a pessoa querer que aparecer mais do que o outro, tá? E Jesus não, né? Lá em João 3,30, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Jesus não queria ser reconhecido, ele queria que nós conhecêssemos o Pai. Para isso ele veio, para dizer que o Pai estava nos aguardando. Ele não queria ser esse reconhecimento humano, ele não precisava disso. E Jesus também falava através de ilustrações. Dentre várias ilustrações de Jesus para comunicar o Evangelho, nós podemos citar algumas. E todo mundo aqui que lê a Bíblia, né? Eu espero que a partir de hoje todos leiam um pouquinho mais, né? Porque temos ali a casa construída na rocha, de Mateus capítulo 7. Temos cisco no olho do seu irmão, também de Mateus 7, versículo 3. Temos a galinha que ajunta seus pintinhos, de Mateus 23, 37. E temos pérolas jogadas aos porcos, de Mateus 7, 6. São ilustrações que Jesus fez, né, para que a gente entendesse o Evangelho. Todo mundo sabe que a casa construída na rocha, né? Uma ilustração de Jesus, né, que ele diz que o homem que constrói sua casa na rocha está firmado. Ou então a galinha que ajunta seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês debaixo da minha guarda. Estamos lá com 2 pintinhos lá no nossa Crescerve lá dos jesuítas. Se Deus quiser, teremos mais. E a galinha precisa abraçar os pintinhos, né? E Jesus também falava com grande autoridade. A autoridade de Jesus era reconhecida naturalmente pelos que o ouviam, né? De Mateus 7, 28. Acompanha o texto. Jesus ensinava Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus tinha bastante autoridade para, né, falar sobre o grande amor de Deus. A palavra de Jesus, queridos, ela era diferente de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Sua mensagem claramente trazia a autoridade dos céus. Nas palavras de Jesus, havia elementos diferenciais que o povo começou a notar, e esta autoridade era, né, originalidade. Jesus não utilizava as vãs repetições. Jesus resgatou, queridos, a capacidade das pessoas de pensar, e seus seguidores, eles começaram a entender o reino através de quê? Das parábolas que Jesus contava, né? Tinha originalidade, tinha coerência. Jesus dava exemplos do que ele dizia. Nas suas mensagens não havia contradição. Jesus era o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias e o esperado pelo povo.
Jesus falava também de forma apropriada. Jesus falava abertamente sobre pecado, irmão. Sobre pecado e sobre pecadores. Porque para isto, Jesus veio ao mundo, para falar do pecado e do pecador. E reveladora também, tá? A autoridade de Jesus, ela também é acompanhada desse fator revelador. A palavra de Jesus, ela era mal interpretada pelos doutores da lei. Eles não entendiam o que Jesus falava, pois eles, devido à hipocrisia, não falavam do verdadeiro amor de Deus. Jesus não contradizia ou abolia a lei moral de Deus. Pelo contrário, Cristo dava a verdadeira interpretação e sentido sobre as leis e mandamentos de Deus. O espírito da lei flui de suas palavras e todos eram iluminados. Jesus mostrou que a salvação é pela graça. Ela é única, exclusivo, fruto do amor de Deus. Não importa o que qualquer humano faça, qualquer homem, né? Nem todos os meus esforços, porque não há mérito para a salvação naquilo que eu fizer, se não for pela graça do Senhor, porque é dom de Deus, e isto Jesus nos revelou, porque a sua palavra, a sua autoridade nos nos deixou esta revelação. E Jesus também se comunicava com aquelas multidões através de perguntas. Você sabia que através de perguntas Jesus também se comunicava? Jesus se comunicava através das perguntas que lhe faziam, e muitas das vezes ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Jesus fala do adultério para os fariseus, respondendo às suas próprias perguntas, que está relatado lá em Mateus 19, do versículo 1 ao 12. Vamos acompanhar, Mateus 19. Como Jesus responde perguntas. Qual a sua pergunta hoje para Jesus? Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões, como nós falamos que multidões o seguiam, ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E de novo perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu. Agora Jesus respondeu de novo: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu de novo: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então Jesus falava por perguntas e respondia também a perguntas. E agora nós vamos entrar no segundo tópico: a excelência na comunicação do Evangelho. Excelência, queridos,
é o grau máximo de bondade. Excelência, dicionário, significa grau máximo de bondade, qualidade ou perfeição. Jesus procurava as pessoas onde elas estavam. Para Jesus não existia lugar para falar sobre as boas novas de salvação. Tanto é que nós vimos aqui o caso da samaritana, né? Inimigos, judeu e samaritano, apesar de primos, mas não se falavam. E Jesus, a Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 4, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Todo mundo já ouviu pregação sobre isso, todo mundo sabe disso, né? Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Né? Porque Jesus procurava as pessoas onde elas estavam. Pode estar lá na boca, pode estar lá no vício, pode estar lá no campo, pode estar no jogo, pode estar onde. Jesus vai até esses lugares. Não que hoje ele vai mandar um anjo, mas ele vai mandar alguém lá para falar do evangelho para você, irmão. Tá? E isso é uma das excelências na comunicação do evangelho. Jesus vai em qualquer lugar. Jesus procurava também as pessoas em suas casas. E Lucas, capítulo 19, versículo 5, é quando Jesus chegou àquele lugar ali, olhando para Zaqueu, né? Viu em cima de uma árvore, como eu já falei, né? Eu já procurei conhecer o que é uma figueira brava, né? Um sicômoro, e pela botânica, é uma árvore que tem 30 metros de altura, e ela é muito frondosa, tem muitas folhas. E eu não sei qual é a altura que Zaqueu estava naquele dia. Não sei a altura. Mas o Senhor encontrou ali e depois falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus ia na casa de Zaqueu. Mas só que, como nós sabemos, o inimigo ele sempre tem uma artimanha, né? E vendo tudo isto, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede na casa de um pecador. Glórias a Deus, amigo. Quando você for um pecador e abrir suas portas, Jesus abre, entra, porque para ele não tem lugar. E Jesus também procurava as pessoas, como nós falamos, através de grandes ajuntamentos, ou seja, no meio de multidões, né? Qual é o melhor ajuntamento de que uma festa, né? Jesus ia a muitas festas, Jesus gostava de estar em festa. E haviam 7 festas de Israel relatadas no Novo Testamento, no tempo de Jesus, que eram a Páscoa, a de pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia de expiação e tabernáculos. E eu vou dizer para vocês que em meio à celebração religiosa, Jesus foi ao templo e começou a ensinar ao povo. E os anciões ouviam-no com espanto. Como pode saber tanta coisa se não andou nas nossas escolas? Então Jesus disse-lhes: o que vos ensino não são os meus pensamentos, mas os de Deus que me enviou. João capítulo 7, versículo 14. E agora nós vamos finalizar, queridos, falando os meios de comunicação, porque a Bruna não quer parar esse cronômetro. Os meios de comunicação do Evangelho, né? Os meios, o último tópico agora são os meios de comunicação do Evangelho. Qual eram os meios que existiam para servirem de comunicação? E o primeiro deles, né, as boas novas de salvação, os métodos que Jesus se utilizou para levar a sua mensagem ao povo, num deles, o primeiro foram os milagres, tá? Os milagres foram um canal de mensagem de Jesus com o povo, né? João, capítulo 20, versículo 30 a 31, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muito outros sinais miraculosos.
que não estão registrados ou, neste livro. Mas os que estão registrados neste livro, mas os que foram escritos neste livro, foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Tá? João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Jesus também se utilizava das curas, querido, das curas. Porque Jesus, sendo mestre, veio aqui para ensinar, mas nos tempos vagos Jesus curava. E Jesus tinha poder para curar. E nós podemos ler em Mateus capítulo 8, versículo 14. Vamos ler aqui, Mateus 8, 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Né? Então, Jesus também falava através das suas curas. E o próximo tópico são as parábolas, né? Que a Bíblia relata que Jesus se comunicava por parábolas. Em Mateus encontramos diversas, no livro de Mateus, ele conta diversas parábolas de Jesus. E eu separei a 13:36 para dar uma explicação rápida sobre as parábolas, já que meu tempo está se esvaindo e esgotando. Mateus, capítulo 13, 36. Então ele deixou a multidão e foi para a sua casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Amém? Então Jesus falava também através das parábolas. E o finalizando agora, em 5 minutinhos aí, falou? Tem 1 minuto e 30 ali, mas vai levar uns 5 minutinhos rapidinho. Jesus também falava através das ações práticas. Jesus andou 3 anos e meio aproximadamente. E qual foi o ensinamento que Jesus nos deixou? Sabemos que na prática, Jesus ensinou nas sinagogas, curou nas ruas, né? A mulher, fluxo de sangue, esbarrou nele lá e foi curada. Sabemos que ressuscitou mortos, ressuscitou seu amigo Lázaro, transformou água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E o que nos deixou de legado? Vamos ler Mateus 25, do 31 ao 40. Vamos ver o que Jesus nos deixou de legado. Mateus 25, 31 ao 40.
Essas são as ações práticas, tá, meus amados? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou então com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Jesus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esta é a prática, esta é a ação prática. Porque quando o ser humano perde o seu ideal, queridos, suas ações práticas não mais revelam o seu caminhar com Jesus. O que lhe resta é o que vemos a cada dia. Este mundo aí fora, um mundo cão, pessoas se matando por causa de egoísmo narcisista. Narcisista é a pessoa que só pensa em si próprio. Pessoas se perdendo moralmente por conta de uma oportunidade financeira, botar um dinheirinho a mais no bolso. Porém, o Evangelho de Cristo Jesus é a sua maneira de se comunicar, nos deixa como lição algumas ações práticas que devemos fazer, querido. E eu vou citar algumas delas. Visitar presidiários com a mensagem de esperança. Zelar pela segurança e crescimento saudável das nossas crianças. O que custa você ensinar o caminho certo para a criança? Às vezes estão ensinando até mesmo dentro das escolas, se não fosse agora essa nova política, esse novo ministério, as crianças já aprenderam o sexo desde entrou no, como diz a primeira, ali não, antes do jardim, a creche, né? Já aprendeu na creche, irmão. Se fosse essa política errada que nós estávamos vivendo, devemos defender o fraco e o oprimido, devemos auxiliar o necessitado, cuidar dos enfermos, prover alimento aos famintos. Quem hoje viu a publicação da nossa igreja Semeando Vidas? Testemunho da irmã Cristina, que a igreja está ali através da vida da nossa irmã Eugênia, né? O pastor mandou a gente chorar, irmão. Chora. Eu estou sendo assistido pela igreja também. Estou num momento difícil, mas Deus já vai dar um escape e livramento, porque devemos prover o alimento ao faminto, querido. Porque estes são os dois maiores mandamentos que precisamos praticar. E praticar o quê? Ter ação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? E aqui nós finalizamos essa EBD. Você que curtiu o nosso canal, dê lá um like, deixe lá o seu like para que a nossa mensagem ela possa avançar cada vez mais em nome de Jesus. Amém.